ponte que te levará pro outro lado. Há um som, uma voz dizendo que os sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Ao Olá, meus queridos, a paz do Senhor. É com muita alegria no meu coração que eu estou aqui mais uma vez na Rádio Cidade FM para falar do nosso ministério, do nosso projeto Não Desista dos Seus Sonhos e também para falar do amor de Deus para as nossas vidas e sempre também trazendo convidados especiais para falar temas que são muito importantes para a nossa população. Hoje, a convidada especial é a professora Ana Paula Gonçalves. A Ana Paula é professora do UniFunec, do Centro Universitário de Santa Fé do Sul. Ela também é presidente do Conselho Municipal de Idoso, trabalha no lar, na Casa do Idoso aqui em Santa Fé. E hoje nós vamos estar abordando sobre o mal de Alzheimer, que faz parte do mês de conscientização do Fevereiro Roxo. Ana Paula, muito obrigada desde já pela participação. Que Deus te abençoe. Amém. E primeiro nós vamos estar fazendo uma oração. Eu vou estar fazendo essa primeira parte do nosso programa e depois a gente vai bater um papo com a professora Ana Paula. Eu já quero convidar vocês a participarem da nossa live, a estar participando desde já desse momento abençoado e edificante que é o momento da oração e também a estar comentando, compartilhando para que vocês participem dos brindes de hoje. Eu agradeço a Deus por esse programa e agradeço vocês que estão começando a ver a nossa live. Nós já temos 9 pessoas aqui nos acompanhando na live. Eu quero cumprimentar com a paz do Senhor a Luciele, a Vanessa, a Mayra Daniela, professora do UniFunec também, do Centro Universitário. Todos que estão chegando na nossa live nesse momento, fiquem conosco, que vai ser um momento muito edificante, muito produtivo e que Deus os abençoe. Muito obrigada pela participação. Vamos fechar os nossos olhos, abaixar nossas cabeças e vamos fazer neste momento um minuto de oração com o nosso Deus. Deus querido, Deus maravilhoso, Pai amado, eu te louvo, Senhor, pelo dia de hoje. Muito obrigada, ó Pai, pela nossa família. Obrigada, Senhor, pela nossa cidade. Obrigada, Senhor, pelo meu ministério. Obrigada por poder estar ajudando as pessoas, ó Pai, seja pregando a Tua palavra, seja com ajuda social. Eu te louvo, Senhor, por todas as oportunidades que o Senhor tem me dado, ó Pai. Pedimos que neste momento o Teu Espírito Santo esteja invadindo o coração de cada ouvinte, Senhor. Que a paz, que excede todo o entendimento humano, esteja, Pai, de encontro com as necessidades de cada um que está nos ouvindo neste momento, ó Pai. Muito obrigada por estar aqui, meu Deus. Eu te louvo por esta rádio, Senhor. E peço também, Paizinho querido, que o Senhor possa colocar alegria no coração de quem está nos ouvindo, ó Pai. Que o Senhor possa renovar suas misericórdias. Que o Senhor possa estar restaurando os sonhos de cada ouvinte, ó Pai. Nós passamos, meus amados, por momentos difíceis, nós passamos por momentos de provas, de tribulações, mas nós servimos um Deus vivo. Que você neste momento possa sentir a bênção de Deus sobre a sua casa, a bênção de Deus sobre a sua vida e que todo levantar do inimigo caia por terra, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai querido e Pai santo, e pedimos, ó Pai, a Tua bênção sobre a nossa cidade, que o Senhor possa levantar homens e mulheres para cuidar das pessoas, ó Pai, para governar a nossa cidade, meu Deus, para governar o nosso país. Muito obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E fala conosco, ó Pai, nesse dia maravilhoso. Abençoe, Pai, me capacita também, Senhor, a professora Ana Paula, que o Senhor esteja nos dando sabedoria, porque toda sabedoria vem de Ti. Em nome de Jesus que nós louvamos. Amém? Meus amados, meus queridos, vamos interagir conosco na live de hoje. Toma posse que vai ser um dia abençoado, produtivo, que Deus vai estar tocando no teu coração. Coloca um amém na nossa live, vamos compartilhar. Eu quero agradecer de coração
os patrocinadores do programa Não Desista dos Seus Sonhos. Eu quero agradecer a Ateliê da Miriam, que é um ateliê de alongamentos de unha. Ela é pedicure, manicure e é patrocinadora do projeto do programa Não Desista dos Seus Sonhos. Ateliê da Miriam, muito obrigada, tá, Miriam? Deus te abençoe. Agradecer também a Lívia, que é professora de Pilates em Três Fronteiras. Eu quero agradecer pelo espaço LN Físio Pilates Três Fronteiras. A Lívia foi ex-aluna nossa, Ana Paula. Sim. Super competente, nós recomendamos. Muito obrigada, Lívia. E também agradecer pelo espaço musical que hoje nos presenteou com o DVD da Aline Barros, que vai ser um dos brindes de hoje, e também com o DVD da Gabriela Rocha, que são músicas maravilhosas, meus amados, que vão edificar muito a vida de vocês. Então, hoje, durante a nossa live, será feito o sorteio desses dois DVDs, Gabriela Rocha e Aline Barros, que foram doados pelo Espaço Musical, que lá eles oferecem aulas de técnica vocal, violão, teclado, bateria, guitarra, professor Petuel Luiz e professor Vinícius Floriano. É onde era a antiga loja Candeia, só para vocês se localizarem. Eu quero, desde já, falar sobre o projeto que foi realizado no bairro Eldorado. Eu quero agradecer pelo pastor Wellington Tocha. Esse projeto é um projeto que nasceu do coração dele e eu participei desse projeto, chama Projeto Resgate. Ele não leva nome de nenhuma igreja, porque ele é uma igreja na rua. Esse final de semana nós realizamos ele no bairro Eldorado, aqui em Santa Fé do Sul, e foi uma bênção. Então eu quero agradecer pelo convite. Nós participamos, nós levamos vários brinquedos, nós levamos boneca, bola, teve cama elástica, teve... me ajuda a lembrar os nomes dos brinquedos. Pula-pula e outros brinquedos, algodão doce, pipoca. Nós ficamos domingo no bairro Eldorado e, se Deus nos der a oportunidade, vai ser o primeiro de muitos outros que nós vamos realizar. Então eu quero agradecer o pastor Wellington Tocha, que esse projeto é dele. O nome do projeto é Salve uma Vida, é uma vida sem drogas e com Cristo. Nós falamos do amor de Deus para aquelas pessoas e várias pessoas que participaram no momento estavam realmente assim, embriagadas, drogadas. Então foi um momento muito impactante para as nossas vidas, um momento único, onde Deus agiu ali na vida daquelas pessoas. Quero agradecer também à missionária Nayara, de Estrela do Oeste, certo, Walter? A missionária Giane, que é de Santa Salete, a Lucilena, que é lá mesmo do bairro Eldorado, a Brena, esposa do pastor Wellington, e nos colocar à disposição para poder apoiar os projetos, divulgar. É por isso que existe o nosso programa. Muito obrigada e que vocês continuem podendo patrocinar os nossos projetos. E hoje, meus queridos, a mãe de uma paciente nossa, Ana Paula, lá da clínica do Centro de Reabilitação, ela pediu para que eu colocasse aqui o telefone dela, que ela está doando roupa para menina, roupa de até 10 meses, de bebê. O telefone dela é 99234 2125. Eu vou repetir, 99234 2125. Se alguém que está nos ouvindo precisa de roupa para bebê até 10 meses, por favor, entre em contato com esse telefone. A mãe da bebê chama Ana Paula, ou entre em contato comigo aqui na Rádio Cidade, que nós vamos pegar o endereço e levar as roupinhas de bebê para vocês. É uma menina, tá bom? E esse é nosso objetivo, sempre estar divulgando as ações. Eu quero agradecer e cumprimentar a Rosalina Moretti, a Nayara Lopes, o Zé Emílio, meu marido. Continuem ligados conosco. Deus abençoe vocês. Bom, meus queridos, deixa eu dar uma desacelerada aqui, porque a gente começa passando todos os recados, porque o nosso tempo aqui é curto, né, Walter? Mas eu gostaria, antes da professora Ana Paula começar a falar sobre Alzheimer, eu convidei ela porque ela é uma pessoa extremamente competente para falar sobre esse assunto. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre oração, tá? E hoje Deus colocou no meu coração para que eu possa compartilhar com vocês sobre a oração do Pai Nosso.
Eu já falei aqui em outras oportunidades sobre oração, a importância da oração. Mas a oração do Pai Nosso, ela é uma oração muito especial, porque ela é uma oração universal e ela está no Evangelho de Lucas, ela está no Evangelho de Mateus. E eu gostaria que nesse momento que vocês pudessem abrir as Escrituras Sagradas, que é a Bíblia, que foi escrita por homens inspirados por Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 13. Quem estiver, por favor, a Bíblia em mãos, vamos abrir então no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 13. Fala sobre a oração. Jesus, ele nos ensina uma oração, e essa oração que hoje eu quero poder comentar com vocês, meus queridos, poder falar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. No versículo 5 fala assim: quando vocês orarem, não sejam como hipócritas. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. Então, meus amados, quando nós formos nos colocar na presença de Deus em oração, que possa ser um momento secreto. É claro que em alguns momentos da nossa vida, existe a oração, que é a oração em voz alta, que é uma oração num culto ou num grupo de oração, onde a gente tem que orar para mais pessoas ouvirem. Mas quando você estiver no seu momento de jejum e oração, que seja uma oração entre você e Deus, tá? A Bíblia fala que Ele, que vê tudo em silêncio, Ele vai te recompensar. Porque o importante é nós orarmos de coração aberto, de coração puro na presença de Deus, como uma criança. A Bíblia fala que só vai entrar no reino do céu, só vai entrar no reino de Deus, se nós formos puros de coração como uma criança. Então que você possa, quando for orar, se deleitar na presença do Senhor, se entregar, e não ore para chamar a atenção dos outros, mas ore para chamar a atenção de Deus. Porque o poder não está em nós que oramos, o poder está no nosso Deus que ouve a nossa oração. Amém? Vamos colocar um amém na live, para a gente tomar posse dessas palavras, que são palavras de vitórias que está na Bíblia. Tá? E a oração que Jesus nos ensinou, ele fala: e quando orardes, ele vai entrar na oração do Pai Nosso. Ou seja, ele pressupõe que nós vamos orar todos os dias, que nós vamos orar sempre, que nós vamos orar sem cessar, como está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17. Tá? A Bíblia não nos fala em um tempo de oração. Quando fala orar sem cessar, o que eu entendo e quero passar para vocês é que nós temos que estar o tempo todo na presença de Deus, orando em espírito. Eu posso estar dirigindo, eu posso estar na minha casa, eu posso estar trabalhando, eu posso estar tomando banho, e isso é orar sem cessar. Mas é claro que em um determinado momento eu tenho que estar num lugar secreto na minha casa, eu tenho que abrir as Escrituras Sagradas, e naquele momento, sozinha, eu e Deus, eu tenho que meditar nas Escrituras, eu tenho que ler a Palavra de Deus, porque, meus queridos, é através da leitura bíblica que Deus fala conosco, é através da leitura bíblica que você vai entender se os seus sonhos são os sonhos do coração de Deus. Sabe por quê? Porque se não for os sonhos do coração de Deus, meus amados, Deus vai tirar aquele sonho do teu coração e vai te dar paz. Quando a gente sonha algo que não vem do coração de Deus, nós não conseguimos ter paz. Tá? Então que vocês possam colocar isso em prática e vivenciar a palavra de Deus e aprender a consagrar os seus sonhos durante a sua oração e perguntar para Deus se os seus sonhos também são os sonhos de Deus. E como que você vai glorificar Deus na sua vida realizando o teu sonho. Amém? E a oração do Pai Nosso, como eu havia dito, então eu vou ler para vocês, tá? Que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino,
que a tua vontade seja feita aqui na terra como no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não os deixeis que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder, a glória para sempre. Amém? Meus amados, a oração do Pai Nosso, ela começa falando Pai Nosso. Olha que coisa mais linda. Deus é nosso paizinho, Deus é nosso amigo. Então, só da gente ter essa intimidade com Deus, eu não preciso ter formalidade de falar meu Senhor e meu Deus. Eu posso chamar Ele de meu paizinho, meu amigo, meu querido. Basta vocês terem intimidade com Deus, basta nós termos intimidade com Deus e orar com o coração puro. Tá? Outra coisa que eu acho muito interessante na oração do Pai Nosso é que ele fala da questão de nós perdoarmos os nossos inimigos, aquelas pessoas que nos ofenderam. Nós temos que perdoar, porque se nós não aprendemos a perdoar, a oração fala que Deus também não vai nos perdoar. Eu sei que não é fácil, mas a gente tem que pedir perdão para Deus e perdão para o nosso inimigo. Está na oração do Pai Nosso, no final da oração, para que Deus também, que está no céu e que conhece a nossa vida, possa nos perdoar. E não seja hipócritas, como eu já disse para vocês, na hora de orar, que Deus conhece o nosso coração. E na nossa oração, meus amados, nós não precisamos agir com vãs repetições. Nós não precisamos ficar como papagaios, repetindo toda hora a mesma coisa, porque o nosso Deus, Ele nos ouve sem repetição. Tá? Eu me lembro muito bem dessa passagem, quando eu leio no Evangelho de Lucas, a parábola da viúva e do juiz, Lucas 18. Que de tanta viúva insistir para o juiz, para dar sentença favorável a ela, ele deu. E aquele juiz, ele não tinha temor a Deus e ele não respeitava ninguém. E ele deu a sentença favorável à viúva, de tanto que ela foi insistente na causa dela. Ele falou, nossa, eu vou aprovar, eu vou ser favorável nessa sentença, eu vou liberar essa mulher, porque ela fica me importunando. Tá? Então, a parábola de Jesus, qual que é em Lucas, capítulo 18? É que nós sejamos insistentes nas orações, assim como foi a viúva com o juiz. Insistirmos com os nossos sonhos a Deus, sempre, todos os dias, sem cessar. E pedir, meu Deus, se o meu sonho não for o teu sonho, que o Senhor possa tirar esse desejo, esse projeto de vida do meu coração. Amém? Falando muito, né, Ana? Ô, Ana, que a gente fala aqui, o tempo não passa. Só para dar uma descontraída. Meus amados, então, a oração do Pai Nosso que eu gostaria de falar com vocês é sobre isso. Principalmente, tá? E que nós deveremos falar na oração, que seja feita a tua vontade. Eu sei, meus queridos, que não é fácil. Muitas vezes a gente ora impondo a nossa vontade para Deus. Eu sei o que é isso, eu também sou pecadora, sou falha, sou humana. Só que eu vou falar uma coisa para vocês, que a vontade de Deus, ela é perfeita e agradável. E Ele sabe todas as coisas. Nós não sabemos. Tem coisas que a gente fala assim, nossa, tantos anos que eu estou orando por isso, tanto tempo, Deus não vai realizar esse sonho, Deus não vai fazer esse milagre. O que eu tenho para falar para você aqui neste momento é que a vontade dEle é perfeita e agradável. E o tempo dEle não é o nosso tempo. A Bíblia fala, tá? Que para nós e para Deus, o nosso tempo, o que pode ser para mim um dia, para Deus pode acontecer em outro tempo. 1000 anos para Deus pode ser um dia para nós. Então é diferente o nosso tempo. Que nós possamos acreditar no tempo de Deus e que possamos orar sem cessar, conforme o versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Depois você procura aí na sua Bíblia. Ore sem cessar. E à medida que eu honro Deus na minha vida, meu querido, eu glorifico o nome dEle. É assim que nós podemos glorificar o nome do Senhor, amém? Sempre, o quê? Fazendo aquilo que agrada a Deus na minha vida. Só que para eu fazer isso, eu tenho que pedir para Deus, durante as minhas orações, para que Deus tire todo o cisco do meu olho. Porque muitas vezes nós não enxergamos o nosso pecado,
nós não enxergamos o que provém de Deus para a minha vida e o que não provém dele. Então nós temos que pedir em orações: Senhor, tira toda a cegueira espiritual, Senhor, todo o cisco que está nos meus olhos, para que eu possa enxergar a tua vontade. Amém? E a vontade de Deus é perfeita. Amém, meus amados? Eu quero cumprimentar a Vanessa e a Ana Paula, nossa amiga lá do bairro Eldorado. Quem está ali na live do Tito? O Valdo, a Lidiane, o Vinícius, a Aba, Maria Ribeiro, o Osmar. Muito obrigada, meus queridos, pela participação da nossa live. Continuem ligadinhos. Nós vamos agora mudar o assunto. Se vocês quiserem mandar perguntas pela live, fiquem bem à vontade. Vamos tentar tirar aqui da Ana Paula toda a experiência que ela tem na vivência dela com os idosos. Ana, fique bem à vontade. Esse espaço aqui agora até 7 horas é nosso. Tá bom? E por que eu convidei a professora Ana Paula hoje para estar aqui comigo na Rádio Cidade? Porque fevereiro, nós estamos vivendo o Fevereiro Roxo, que é o mês de conscientização de algumas doenças. E hoje nós iremos abordar o mal de Alzheimer. E a professora Ana Paula, ela é professora do Centro Universitário. Ela vai apresentar para vocês as principais, Ana, o que você faz hoje, a tua experiência, o porquê que eu te convidei. E nós temos hoje no Brasil 1 milhão de pessoas com mal de Alzheimer. Então é assustador esse número de casos, 1 milhão. E nós sabemos hoje que a nossa população é uma população idosa e a expectativa de vida é cada vez, se Deus nos abençoar, vivermos mais tempo. Então é um assunto muito pertinente no contexto que nós vivemos hoje. Por isso que eu convidei a professora Ana Paula e eu gostaria que ela já começasse se apresentando e falando para nós o que seria o mal de Alzheimer. Olá, queridos ouvintes. Eu quero iniciar minha fala agradecendo a oportunidade de estar aqui. Gratidão à rádio, gratidão, Milane, a você e a toda a sua equipe, que está sempre aí do nosso lado. A Milane é uma grande parceira e uma grande amiga também, que a gente sabe que sempre pode contar. E eu fico feliz pelo convite, porque é sempre bom e importante nós estarmos trazendo informações a respeito das doenças e dos acometimentos que mais acontecem na população que mais cresce no mundo, né, gente? Hoje nós já sabemos que a população, ela está envelhecendo, o mundo está vivendo mais. Mas o que nós temos que pensar, esse viver mais é com qualidade de vida? Nem sempre. Então, nós vivermos mais está aumentando a expectativa de vida, o planeta Terra está vivendo cada vez mais, só que, mesmo assim, ainda muitas doenças são muito preocupantes. Então, hoje eu estou aqui, a Milane já falou um pouquinho sobre a minha vida, sobre o meu trabalho. Eu respiro envelhecimento, eu vivo para o idoso, a Mi sabe disso. Eu tenho uma paixão muito grande, um amor em trabalhar com a terceira idade, com o idoso, né? Com a população que mais cresce no mundo. Então, desde a graduação, pós-graduação, todas as minhas titulações são voltadas para o idoso. Eu desenvolvo vários trabalhos voltados para essa população. Como a Milane falou, eu sou presidente do Conselho do Idoso Municipal. Muitos de vocês já me conhecem, né? Tudo que está relacionado ao idoso nessa cidade, eu sempre procuro estar me envolvendo. Então, quando a Milane fez o convite, eu falei, nossa, que bom. É sempre bom falar sobre o envelhecimento, é sempre bom falar do idoso, e é sempre bom levar também esperança, principalmente quando se fala das doenças, né? Nós temos várias doenças que acometem o idoso, e uma dessas doenças é o mal de Alzheimer ou doença de Alzheimer. Então, quando nós falamos dessa doença de Alzheimer, ela é de difícil diagnóstico. O diagnóstico é feito por um médico, né? Tem um médico especialista da cabeça, que a gente chama de neurologista. Ele é um médico que ajuda bastante a descobrir essa doença.
Mas eu já falo para vocês que a doença, por ser muito difícil de ser identificada, nós nos baseamos mais através dos sinais e dos sintomas. Então, o que a gente vê, às vezes, as famílias falando, nossa, começou perdendo a memória, foi perdendo o equilíbrio, e depois de um ano que nós percebemos que era o mal de Alzheimer, porque nós fomos no médico, e aí veio esse diagnóstico. Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito do que vem ser essa doença. Sim, e é importante porque várias pessoas hoje ou cuidam de idosos, ou tem alguém da família, uma avó, uma bisavó, que nem no meu caso eu tenho uma bisa com 93 anos, que eu acredito que ela já está nesse estágio inicial, né? E então, para todos que estão nos ouvindo neste momento, é muito importante essa problemática da questão do Alzheimer. E Ana, como você falou que nós devemos ficar atentos em relação aos sintomas e aos sinais, o que chamaria atenção numa fase inicial da doença? Então, o mal de Alzheimer ou a doença de Alzheimer, ele caracteriza algumas etapas ou estágios que nós chamamos, né? São fases. E essa fase inicial é a perda da memória recente. Então, aí eu falo isso, aí as pessoas falam, nossa, eu já tô com Alzheimer. Calma lá, gente. Só depois do diagnóstico clínico, né? Só o diagnóstico do médico que pode realmente saber. Então, porque hoje em dia todos nós temos esquecimentos, então eu já falo isso porque senão as pessoas já começam a se preocupar. Então vamos lá, porque a pessoa, primeira coisa, o mal de Alzheimer, ele realmente acomete mais pessoas que já estão no processo de envelhecimento, mas o idoso. Tem as exceções? Tem, que acometem pessoas jovens, mas é muito raro. O mal de Alzheimer a gente percebe que ele inicia-se mesmo a partir dos 60 anos de idade. Então já começa por aí. Pessoas que começam a ter esquecimentos, o vô, a avó, algum ente querido que fala, que você percebe assim, nossa, o que a senhora acabou de almoçar? Ah, eu não lembro. E fazem 5, 10 minutos que ela acabou de fazer a refeição. Ou se não, chega um neto e ela não lembra o nome desse neto, não lembra o nome de um filho. E essa doença, ela é bem impactante e as pessoas percebem assim, que a memória antiga, olha que interessante, a memória antiga no início da doença, né, já que nós estamos falando da fase inicial dela, o início ela conserva a memória antiga e perde a memória recente. Então já é um sinal para a gente ficar atento. Ela lembra coisas da infância, da adolescência, lembra cantigas de quando era criança, mas não lembra o nome de um neto. Então é algo para se ficar atento. Tá? A gente sempre vai frisar aqui que quem dá o diagnóstico clínico é o médico. Precisa levar, aí o médico vai solicitar exames para fechar o diagnóstico, que não é tão fácil assim. Às vezes pode demorar meses para realmente saber se é a doença ou não. Então, de fase inicial, nós tivemos até alguns programas que relataram, tinha uma senhora que ela colocava roupas íntimas dentro do forno. Ela guardava objetos dentro do congelador. Então, começa a ter confusões mentais também. É uma característica. O que nós precisamos sempre lembrar que todos nós somos seres particulares. O que isso quer dizer? Que não é porque um vai guardar uma roupa dentro de um forno, né, de um fogão, que o outro também pode fazer a mesma coisa. O outro pode às vezes esquecer, como eu disse agora há pouco, esqueceu o que ele acabou de almoçar. Então, assim, cada um, nós somos seres particulares, a gente não pode caracterizar todos sendo da mesma forma. Então, aí eu falo, não, mas a minha avó, na verdade, a gente percebeu porque ela não tinha ideia de dia, de noite, ela não sabia se estava de manhã, se estava à tarde, se estava à noite, ela não lembra nada que a gente acabou de conversar com ela esquece completamente, ela pede as mesmas coisas, né? Ela fala,
eu quero a minha bolsa, mas eu acabei de te dar a sua bolsa. Ela não percebe. Então, cada um tem as suas particularidades. Mas o que precisa mesmo são os familiares ficarem atentos. Por quê? Porque realmente no dia a dia, com a correria, às vezes a gente esquece as coisas mesmo. Sim. Mas aí a gente percebe que isso começa a se tornar muito, muito repetitivo. Todos os dias, todos os dias. E aí é algo para já ficar atento. Então, de fase inicial, o que caracteriza, se a gente for falar de uma forma geral, né, pra gente só ter uma ideia, é a perda da memória recente. No momento, né, Ana, na fase inicial, você fala que é o que mais chama atenção. É o que mais chama a atenção, lembrar de fatos antigos, mas não lembrar de fatos recentes. Perda da memória a curto prazo seria. Exatamente. Ana, e tem relação com o que você tem vivenciado na sua vida, trabalhando no asilo, na creche do idoso, tem relação com herança genética? Então, existe, na verdade, 11 hipóteses de mal de Alzheimer. Nossa, Não, são E, na verdade, a gente fala assim, que as causas mesmo são desconhecidas. São hipóteses, ou seja, acredita-se que seja, por exemplo, por pessoas que não estudaram, tá? Pode também pessoas que durante a infância, adolescência se alimentaram muito mal ou ainda comem mal, né? Nós sabemos que nós somos o que nós comemos, então está relacionado também à ingestão. Porque o que acontece no cérebro da pessoa, lá na cabeça, né? Percebe-se que quando essas pessoas morrem, quando você vai analisar a cabeça dela, percebe-se que tem depósitos de alumínio, que é uma substância. Então, pode ser que aconteça, são manchas escuras, né? Que a gente chama às vezes de manchas senis, mas são manchas características da doença. Então, quando faz o exame, aquele exame lá da cabeça, que chama tomografia, percebe-se que acontece já, às vezes, a cabeça da pessoa, ela começa já a ter alterações. Então, às vezes, consegue-se já perceber que alguma coisa não está certa ali. Essas lesões, elas começam na parte da frente da cabeça e depois elas se espalham. O mal de Alzheimer, ele é progressivo. O que isso quer dizer? É que é uma doença que começa e ela, infelizmente, hoje, assim, a cura tá difícil. No Brasil, a gente ainda tem, assim, como é degenerativa, tem como amenizar? Sim. Sim, a família precisa colaborar muito, a família tem que entender, sim, porque o que eu vivenciei? Eu trabalho muito com essa doença, né? E eu trabalhei no hospital da maior América Latina de mal de Alzheimer, que é o Albert Einstein, quando eu morava em São Paulo. Eram 300 leitos de mal de Alzheimer no lar Abraham Garfinkel, né? No lar Golda Meir. E aí era um andar só de mal de Alzheimer, para vocês entenderem. Nós colocávamos eles para fazer a fisioterapia e aí tinha todos os estágios. Então eu falei para vocês agora há pouco, olha, o que caracteriza inicialmente é essa perda da memória recente. Porém, no segundo estágio, lembra que nós falamos que ele é dividido em fases, em estágios, em etapas. No segundo, o que caracteriza bem é a agressividade e irritabilidade. Então, o que a gente precisa ficar atento é que, às vezes, quando está na fase inicial, a família não percebe tanto. É normal, é próprio da idade. Acontece mesmo, né? Que a idade leva a muitos esquecimentos, falta de estímulos, né? Fica sempre sentado ali, paradinho, não tem um estímulo. Às vezes, muitos não conversam. Só que quando chega no segundo estágio, que é a da agressividade e irritabilidade, é quando muitas da família começam a se preocupar e às vezes é nesse estágio que procura o médico. Às vezes o primeiro estágio não identifica, não percebe e acaba chegando nesse segundo estágio. Esse segundo estágio que a gente percebe conversando com muitos familiares é que eles ficam revoltados às vezes com o idoso. E é isso que a gente precisa ficar atento, porque é uma doença. Ele não tem isso porque ele quer. Então é importante nós ficarmos atentos, que às vezes ele está irritado. E uma vez uma filha falou assim para mim, olha, nós fazemos tudo pelo meu pai.
Tudo que ele pede, a gente agrada a ele, olha, paga a fisioterapia, né? Faz fisioterapia, leva para passear. Mesmo assim, ele xinga, ele gospe na gente, e às vezes quando a gente vai ajudar ele a dar o banho, ele une a gente também. Então aí a família às vezes se revolta contra esse idoso. Mas o que ela precisa entender é que ele está tendo essas alterações de comportamento não é porque ele quer, é porque é próprio da doença. Então aí é uma questão de realmente a gente tem que se informar, a gente tem que conhecer. Por isso que quando a Milane falar sobre mal de Alzheimer, como é uma doença que muito me preocupa, por causa desses estágios que ela apresenta, e a gente já vai falar do terceiro estágio, é as pessoas, a família ficar revoltada com o idoso. E às vezes é aquele negócio, né? Às vezes o idoso grita, ele também grita. Às vezes ele xinga, ele devolve com o xingamento. Então aí não está ajudando. Só está piorando o quadro dele mais ainda. E o terceiro estágio, esse terceiro estágio já é aquela fase que o idoso, esse ele já não tem memória. Ele não lembra do filho, ele não lembra do neto, ele tem realmente um esquecimento. E esse esquecimento ele vem acompanhado de problemas funcionais. Problemas funcionais, quando nós falamos assim, são as incapacidades. As incapacidades de realizar atividades básicas de vida diária. Ele não consegue comer sozinho, não consegue tomar banho sozinho. Ele perde muito o equilíbrio, ele começa a sofrer quedas constantes e começa a ter fraqueza. Você percebe que, nossa, como os braços, as pernas dele estão fracos, né? Não era desse jeito, o que está acontecendo? Então isso é uma característica desse terceiro estágio aí, que são as incapacidades funcionais, a capacidade que nós temos de realizar as atividades básicas de vida diária. Se ele sair sozinho na rua, ele vai se perder. E no último estágio, que é caracterizado como quarto estágio, aí ele já se encontra numa fase que infelizmente já é terminal. Sim. Ele fica acamado, geralmente ele já não consegue respirar sozinho, ele precisa de um auxílio, que é um aparelho, né, que fala ventilador mecânico, para ajudar ele a respirar, senão ele para de respirar. Ele já tem comprometimento já completo da fala, da audição, da visão, e ele já começa, nessa fase, geralmente ele já, as necessidades fisiológicas, ele já não tem controle nenhum. Muito interessante, Ana, muito importante, né? Então, vocês que têm familiares que estão passando por isso, ou cuida de pessoas, de idosos, presta muita atenção nisso que a Ana nos abordou aqui agora. Primeiro, a fase inicial seria a perda de memória. A segunda fase, podemos chamar de segunda fase, né, Ana? Sim. Que seria a irritabilidade E a agressividade. e a agressividade. A terceira fase são as incapacidades funcionais, né? Ele já não Isso. consegue realizar, tomar um banho sozinho, se alimentar sozinho. Perfeito. E a última fase, que é uma fase onde ele já está com a debilidade, uma debilidade muito grande, e já é a fase que já pode levar, no caso, o idoso a óbito, né, Ana? Infelizmente. E o que as pessoas também têm bastante dúvidas é em relação a quanto tempo dura cada fase, cada A estágio. evolução seria. Fala assim, quanto tempo? É relativo. Falei agora há pouco para vocês, que nós somos seres particulares e individuais. Tanto é que o nosso comportamento é diferente, né? Pode Ana, ser que tudo vai depender do diagnóstico precoce também, né? Sim, do diagnóstico precoce. Né? Que nós falamos que às vezes só consegue levar no médico para que ele se torne irritado e agressivo, que não percebeu que ele já estava tendo essa perda de memória também. E aí a gente não pode falar com propriedade quanto tempo vai demorar cada fase. O que nós podemos falar é que tem pessoas que podem ficar 1 ano no primeiro estágio, tem pessoas que podem ficar 2 anos, 5 anos, vai depender muito do diagnóstico precoce, vai depender muito do tratamento. Por isso que eu não posso falar para vocês assim, olha, cada estágio vai demorar tanto tempo. Isso não existe. Sim, perfeito. Depende de cada paciente. E já que antes de você entrar no tratamento, que a gente sabe hoje que existe vários tratamentos que pode somar para que o paciente viva mais tempo, com mais qualidade de vida,
quais seriam, Ana, a maneira de se prevenir o Alzheimer? Olha, nós sabemos que, se Deus quiser, todos nós vamos envelhecer. Você sabe que a Bíblia fala que depois dos 70 é fadiga. Mas nós queremos só ter a fadiga, o cansaço físico. Nós queremos ficar com a cognição intacta, se Deus quiser. Nós não queremos ter nenhuma doença. A gente pode falar, né, Ana, que o mal de Alzheimer é uma demência. Sim, ele se encaixa em uma demência, a gente chama, faz parte de uma das demências senis. Isso. Nós temos outros comprometimentos, por isso que eu falo, é assim, só realmente o médico para dar diagnóstico. Eu estou sempre frisando isso, porque nós temos vários tipos de demências, e de repente não é o mal de Alzheimer. Nós temos demência senil, nós temos esclerose, né? Nós temos vários comprometimentos, esquizofrenia, que também pode associar o mal de Parkinson, que pode, quando tiver uma fase mais evolutiva, levar também a uma demência. Então, por isso que precisa se investigar, para que não já saia preocupado, senão eu já falo, nossa, eu fico preocupada com não isso. ficar com eu acho, comparando com um caso, com outro caso do vizinho, porque na saúde a gente não pode ficar com essa questão de eu acho. Tem que procurar um especialista e realmente fazer os exames e ter um diagnóstico preciso. Exatamente, não pode ter essa comparação. E aí, em relação ao tratamento, né? Você falou primeiro a gente falar da prevenção. Isso. A alimentação saudável sempre vai ter que... Não adianta, a atividade física é essencial para a nossa vida. A nossa cabeça, o nosso cérebro se alimenta de energia, de raciocínio. Eu sempre falo para os alunos, quando vocês olham um vozinho, uma vozinha, né? Parado, olhando para o nada, fala, nossa, o que será que está pensando? Não está pensando nada. A nossa mente, ela vai esvaziando. Então, o idoso, ele precisa ser estimulado. Ele precisa fazer parte do convívio familiar durante todas as refeições, colocá-lo na mesa, ele participar das conversas, porque infelizmente a gente percebe que às vezes, né, numa casa nós temos lá os avós, ou o vô, uma avó, tem esses filhos, tem os netos, e no horário das refeições, principalmente aos domingos, todos se sentam à mesa. Às vezes o idoso ele já come em um lugar separado. Maneira de isolar, né, Ana? E às vezes a família não percebe. E às vezes também, nos assuntos da família, o idoso não fala nada. Por quê? Porque é aquele converseiro, né? Um conta um caso, outro conta uma história. E por que não fazer ele participar dessa roda de conversa também? Isso é uma forma de estimular. Essa árvore genealógica todos nós temos que saber. É importantíssimo a gente conhecer de onde nós viemos, quem são nossos avós, nossos bisavós, valorizar, né, Ana? nossos tataravós. Tem pessoas que não conhecem, falam assim, como que é a sua história? De onde veio a sua família? Eu não sei, nunca ninguém me contou. Você percebe assim, isso é triste. Então aproveitar para ativar essa memória desses avós. A memória antiga deles está íntegra. Sim, aproveitar e eles contarem, e é gostoso ouvir. Eles contarem as histórias, eu participo bastante dessas rodas de conversa, seja no centro-dia, nas instituições de longa permanência, que são os lares. Tem um programa também, um serviço do CRAS, através da Secretaria da Assistência Social, né? Que a gente desenvolve também esse serviço de corpo, mente e alma mesmo. Precisa cuidar realmente, precisa estimular, porque senão realmente tudo que não usa vai atrofiando, vai perdendo sentido. Ana, e a questão da atividade física como prevenção, até um tempo atrás nós achávamos que uma caminhada fazia bem apenas para o físico. E hoje a gente sabe que tem estudos que comprovam que a caminhada ela faz bem tanto para o físico como para a mente, que ela libera principalmente hormônios que vão estimular a nossa mente. Então isso é muito importante, que eu havia perguntado para você em relação à prevenção, né? Nós como fisioterapeuta, é claro que a gente tem maior afinidade com a questão de atividade física, de exercícios, mas a gente sabe que pode entrar aí no caso um terapeuta ocupacional, uma terapia de comportamento com o psicólogo, o tratamento medicamentoso pelo médico. O que você tem, Ana, para passar para nós em relação a tudo isso? Mais voltado assim para a sua área, para a minha área, que é fisioterapia. Então, em relação ao tratamento, vamos falar da área da fisioterapia, né? Como a Milane está
mencionando. A fisioterapia, ela trabalha muito com cognição. Quando nós falamos em cognição, nós estamos falando, é uma palavra diferente, mas significa o quê? Que é a capacidade que todos nós temos de aprender, que envolve aprendizagem. Aprender o quê? Qualquer coisa. Nós somos capazes de aprender tudo que nos for transmitido. Então, aí a fisioterapia tem muito esse estímulo cognitivo no idoso. A fisioterapia trabalha com ele na parte funcional, que é na parte aí de atividades, né, de reabilitação, treino de marcha, de equilíbrio. Trabalha essa parte que eu falo sempre que é importante, durante as sessões, você estimular essa tal de cognição. Ou seja, a senhora sabe que dia que é hoje? A senhora sabe porque nós às vezes esquecemos, às vezes a gente fica um final de semana em casa. Chega na segunda-feira, você fala assim, que dia que é hoje? Igual hoje eu falei, nossa, que dia que é hoje? Você perde a noção. Imagina eles, né, que ficam às vezes dentro do lar, que quase não saem, eles perdem a noção de tempo e espaço. Sim. Eles não sabem o dia, eles não sabem a hora, eles não sabem nem sequer às vezes o ano. Então, estimular isso é muito importante. Dentro da fisioterapia, a gente tem atuado bastante aí de uma forma global, envolvendo a parte do bem-estar físico, trabalhando bastante a parte de estímulos, né? Porque a gente sabe que eles vão perdendo, trabalhando equilíbrio, a força, que a força também com o tempo ele vai perdendo, e trabalhando atividades que até são prazerosas, a gente chama de atividades recreativas, que envolve esse coordenação motora, que a gente falou lá, nossa, ele vai perdendo as atividades básicas de vida diária. Então, está envolvendo essa parte aí de estimular. E são coisas tão simples que às vezes pode ser feita em casa também. Dar uma escova, vovó, o senhor que vai pentear o cabelo. Ah, não quero, tô com preguiça. Não, o senhor penteia. Não dar a comida na boca se ele tem a capacidade de comer. Não, dar uma bucha na mão dele para ele se lavar. Porque às vezes o que acontece? Nós temos essa correria, né? Todo mundo trabalha, a vida de todo mundo é corrido, todo mundo tem estresse, nós sabemos de tudo isso. Então, eu vou dar banho nele para ser mais rápido, para acabar logo, porque eu tenho outro serviço para fazer. E aí ele, como ele vai mais devagar, e eu estou com pressa, então eu já vou lá, eu mesmo já esfrego ele, já lavo a cabeça dele. Ele vai perdendo e lá na frente você vai se arrepender. Porque lá na frente ele não vai ter mais condições de fazer. Porque quando ele esteve, você não deixou ele fazer. Quando ele se alimentava sozinho, você colocava comida na boca dele. E agora ele realmente não consegue. Ele não tem força, ele não tem coordenação. E isso é muito importante. São coisas básicas. Ana, divulga para nós aqui em relação aos seus projetos, o projeto da creche, do idoso, o projeto que você realiza. O pessoal às vezes mora em Santa Fé, mas não sabe o que a nossa cidade oferece através do CRAS, através do Centro Universitário, do Unifunec. Então, eu peço que você, neste momento, esteja divulgando essas ações. Olha, nós temos assim, a nossa cidade ela é muito rica, voltada em atividades para o idoso. Através do Centro Universitário, nós temos a Universidade Aberta à Terceira Idade, que é a UNAT. A UNAT oferece mais de 25 atividades voltadas para o idoso. Então, assim, é gratuito, tudo que nós vamos falar não gasta, é de graça, e os idosos realizam atividade. Hoje na UNAT nós temos mais de 400 associados. São pessoas que estão ativas, nós falamos. É aquele idoso que ele vai para a atividade, ele faz uma hidroginástica, ele faz aula de pilates, ele faz aula de natação, ele faz aula de canto, ele faz aula de coreografia, de vôlei, tem o pessoal dos jogos. Eu estou falando aqui porque eu conheço bastante, eu acompanho. Nós temos a Nilce, que é a presidente da UNAT, que faz um trabalho brilhante. Eu sempre falo para ela que eu sou uma admiradora muito grande do amor que ela tem por esses idosos, de tudo que ela realiza. Então nós temos aí, através do Centro Universitário, a UNAT, que oferece atividades voltadas para a terceira idade. Nós temos, além disso, nós temos o Centro de Amatoridade, que aí já envolve o trabalho da Secretaria da Assistência Social. E aí aqueles idosos que
não tem com quem às vezes a família trabalha, não pode ficar sozinhos, eles ficam nesse lugar, passam o dia, por isso que chama centro-dia, funciona somente de dia. E aí eles vão para lá, tem o transporte, leva, eles passam o dia e retornam para os seus lares no final da tarde também. É um trabalho maravilhoso, eu acompanho, eu estou há mais de 10 anos, eu estou desde que inaugurou o Centro-Dia Maturidade com a equipe de fisioterapia lá. Nós temos um projeto do Centro Universitário, que são os alunos do curso de fisioterapia, que levam de terça e quinta na parte da manhã atividades e realizam sessões de fisioterapia nos idosos que frequentam esse Centro-Dia Maturidade. Nós temos também o projeto que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoas Idosas. É um projeto também, é um serviço oferecido pela Secretaria da Assistência Social através do CRAS, né? Com o consentimento da Prefeitura Municipal, da nossa instância. E esse programa, ele é uma bênção porque os idosos vão de quarta e sexta na parte da manhã. Nós temos 2 grupos já formados e consolidados. Nós estamos completando agora um ano, dia 7 de março, que iniciou esse serviço. Eles vão para lá e realizam atividades comigo. Eu sempre falo que é um trabalho de corpo, mente e alma. Porque se vocês escutassem o relato deles, que tinham dores crônicas, dores que não melhoravam há 5, 10, 15 anos, falar, essa dor já está comigo há tanto tempo, né? Eles começaram já a ter melhora dessas dores, porque é um convívio muito bom, é um convívio muito prazeroso. Então é uma alegria muito grande fazer parte desse grupo aí da Secretaria da Assistência Social, e eu sempre agradeço por eles confiarem no nosso trabalho. Então nós temos muitas atividades mesmo oferecidas para o idoso, Milânia. Perfeito, Ana. É que muitas vezes a população ela não sabe dessas atividades, né? E às vezes tem até algum idoso, como você falou lá do centro-dia. Muitas pessoas conhecem como a creche do idoso. Eu sei que esse não é o nome correto. Tem até um nome o serviço, E esses dias me perguntaram, a partir de qual idade? Quais são, assim, os critérios para que de inclusão para que um idoso possa ficar? Então, o que a gente tem que entender é que o centro-dia, ele tem um modelo. Então, nós, para vocês terem uma ideia, ele só pode comportar 35 idosos. Não pode ultrapassar esse número. E aí, tem que ter idade igual ou maior que 60 anos. Tem que ser idoso para frequentar o centro-dia maturidade. E precisa o critério de inclusão, precisa procurar ser através ou do CREAS, ou até mesmo procurar, que nós temos uma assistente social lá no centro-dia, que é a Flávia, e a Flávia vai fazer o acompanhamento, vai fazer a visita, porta de entrada, é o serviço social sempre desses projetos, né? E aí ela vai estar fazendo a visita, conversando e vai ver a necessidade da família. Que a gente gostaria de ter muitos outros centro-dias, sim, mas graças a Deus que o nosso município tem. Porque quando foi para implantar esse centro-dia, só existia em Curitiba e Santos, que foi lá atrás. Nós estamos agora em agosto fazendo 11 anos de centro-dia. Então, graças a Deus que ainda nós temos. Queríamos ter mais? Queríamos. Mas a gente sabe que depende, né, de verbas e tudo mais. Sim. Não, mas o nosso município, a nossa cidade só tem a agradecer a questão da saúde. É claro que tem algumas falhas, mas nós temos muito mais a ganhar por ser um bom modelo, tanto na saúde quanto na área que cuida dos nossos idosos. A Ana Paula falou que de alguns projetos nós sabemos que os nossos idosos aqui em Santa Fé são bem assistidos, e isso é muito importante. Então, muitas vezes, o município ele fala porque ele não tem esse conhecimento, tá? Da questão, como ela falou, quais são os critérios de inclusão. Então, a gente tem que saber antes de sair falando que, olha, fui lá e não dá para deixar meu avô lá ou minha avó. Tem todo esse critério de inclusão que faz parte do regimento, no caso do centro-dia. Não é a norma da Ana Paula, não é a norma da Flávia da Assistência Social, e sim é um critério, uma normativa do centro-dia, do governo. Tá? E elas têm que seguir, porque tudo que não é seguido, que não existe uma norma, acaba que abrindo... Perde o serviço. Perde o serviço. Né? Tem que ser cumprido à risca.
Então, Ana, você gostaria de falar mais alguma coisa para finalizar em relação ao mal de Alzheimer? Às vezes tem uma frase forte que faz lembrar de tudo isso. É assim, eu sei que às vezes vão surgindo muitas dúvidas, né? Porque a nossa conversa ela é breve. Se fosse falar sobre a doença, nós ficaríamos horas explicando. Mas eu já convido você, se você quiser voltar um dia aqui para falar só do Centro-Dia, só do outro projeto que você trabalha, que é o de fortalecimento de vínculo dos idosos, à disposição, nosso programa. Nossa, eu fico feliz. Porque você só engrandece o nosso programa com as suas informações. Foi muito bom, muito produtivo, né, Valdo? Eu agradeço, como presidente do Conselho do Idoso, eu peço essa abertura, porque nós enfrentamos várias situações e realmente eu preciso de mais tempo só para falar disso. Um dia você pode vir aqui para falar só sobre isso. Para falar sobre isso, eu assumo o compromisso de vir para estar informando a população, principalmente hoje, como que é feita a inclusão nas ILPIs, que são as instituições de longa permanência, que muitos chamam de lares. Esses lares dos idosos. Em Santa Fé nós temos 2 lares de idosos, o Orvalho de Luz e o São Vicente de Paulo. E realmente a gente precisa vir aqui para estar informando que mudaram os critérios de inclusão. E a população ela precisa conhecer, ela precisa saber, mesma coisa que falar dos outros projetos também, como que é feito a inclusão de cada um deles, né? Que hoje nós temos uma mudança, porque o idoso em Santa Fé do Sul, gente, é uma população que está assim, crescendo. Tem bairro que é constituído mais de idosos. Então a gente está cada vez mais oferecendo serviços voltados para os idosos, comunicando as famílias, para que realmente eles tenham conhecimento e que a gente também possa ajudá-los. Perfeito, Ana. Muito obrigada. Foi uma bênção, foi muito bom mesmo. Tá? Então, assim, que Deus continue te dando sabedoria, que isso é um dom, não é fácil. Falo que ser fisioterapeuta já é um dom. Ainda ser fisioterapeuta na área de geriatria tem que multiplicar esse dom. E você tem, a gente percebe no teu jeito de falar, na tua maneira de explicar, que você faz com amor, que é um dom que Deus te deu. E tudo aquilo que a gente faz com amor é sucesso, né? É sucesso, é prosperidade. Muito obrigada por tudo. Agradeço a oportunidade. Eu quero mandar um abraço para a Rosilíria, que sempre, toda semana nos acompanha na live. Rosilíria, um abraço e muito obrigada pelo carinho. E vamos para o nosso sorteio. Dá tempo, Walter? Queria porque tem esporte. Show, vamos lá. A ganhadora do DVD da Gabriela Rocha é a Mayra Daniela dos Santos. A professora Mayra, professora do Centro Universitário, nossa companheira lá da Clínica de Fisioterapia. Mayra, um beijo. Parabéns, tá? E os DVD da Aline Barros. Pode deixar que eu levo, viu, Clara? É Lidiane. Ela na live da rádio. A Lidiane está na live da rádio, Título do Vale, ok? Parabéns, Lidiane, você ganhou o DVD da Aline Barros. Obrigada pela participação. Deus abençoe. Walter, nem louvor hoje? Meus queridos, meus amados, um grande beijo no coração de vocês, que Deus os abençoe. Até quinta-feira e fiquem todos sob a graça do nosso Deus. Deus os abençoe. A voz do Brasil.